Vida para sempre. Capítulo 27. O final da história humana. Como? Esse Jesus que, do meio de vós, foi elevado ao céu, virá assim, do mesmo modo como vistes partir para o céu. Atos dos Apóstolos 1, versículo 11. Em numerosos textos da Bíblia está escrito que Jesus voltará à Terra. Aliás, não voltará, porque ele já está aqui. É uma forma de dizer que se manifestará, se deixará ver, de um modo patente à nossa visão material e espiritual. Em Belém se fez visível como criança. No fim do mundo, se fará visível como juiz para encerrar a história com o julgamento definitivo sobre cada um dos seres humanos. E terá lugar um novo começo, uma nova história, na qual estarão eternamente separados os bons e os maus. A esse acontecimento se dá o nome de Dia do Senhor e Segunda Vinda. Façamos uma pesquisa breve, sem nos determos em problemas das diferentes interpretações, assumindo os diversos sentidos que a letra da Bíblia contém. No Antigo Testamento, discorre-se a respeito de um juízo divino em geral. No Novo Testamento, aparece Jesus como juiz supremo. Isaías: vou criar um novo céu e uma nova terra. As coisas antigas nunca mais serão lembradas. Haverá alegria e festas permanentes. Capítulo 65, versículo 17 ao 18. Ezequiel: soitai e vigidou por aquele dia, porque está próximo o dia, está perto o dia do Senhor. Será um dia de nuvens, a hora das nações. Capítulo 30, versículo 2 e 3. Daniel: naquele dia será a hora de grandes apertos, tais como jamais houve, desde que as nações começaram a existir até o tempo atual. A multidão dos que dormem no pó da terra acordará, uns para a vida, outros para a rejeição eterna. Os conscientes hão de brilhar como relâmpagos, e brilharão para sempre como estrelas. Capítulo 12, versículo 1 ao 3. Joel: o dia do Senhor está chegando. É grandioso o dia do Senhor. O sol vai se mudar em trevas, e a lua em sangue diante da chegada do dia do Senhor. Estará a salvo todo aquele que invocar o nome do Senhor. Reunirei todos os povos do mundo para fazê-los descer ao vale de Josafá. Ali abrirei um processo contra eles. Venham todas as nações, subam ao vale de Josafá. Aí eu me sentarei a julgar os povos. Multidões e multidões, no vale da decisão. Deus salvará seu povo e eliminará seus inimigos. Capítulos 2, 3 e 4. Amós: este profeta, nos capítulos 5 e 8, fala abertamente do dia do Senhor como o dia do julgamento final. Salvação para os fiéis e castigo eterno para os infiéis. Condenação para todos os pecadores. Os governantes irresponsáveis, os ricaços e esbanjadores, os comerciantes que exploram o povo, os religiosos que não praticam o bem e a justiça e enganam o povo, etc. Cairão todo para nunca mais se levantarem. Capítulo 8, versículo 14. Salvação para aqueles que seguem os apelos do Senhor. Quero ver o direito brotar como fonte e correr a justiça, qual regato que não cega. Capítulo 5, versículo 24. Sofonias: vou acabar com tudo que existe na face da terra. Está próximo o dia do Senhor. Já separou os convidados. Naquele dia, acertarei as contas com todos. Está próximo o grandioso dia do Senhor. Pecaram contra o Senhor, nem sua prata nem seu ouro serão capazes de livrá-los. Capítulo 1. Zacarias: olha que está chegando o dia do Senhor. Reunirei todas as nações. Capítulo 14. Naquele dia, Deus vai intervir diretamente na história para sancionar as ações humanas, castigo do mal e recompensa do bem. Malaquias: podereis ver novamente a diferença que existe entre uma pessoa justa e uma injusta, entre aquele que tem o temor do Senhor e aquele que não o tem. Pois eis que o dia do Senhor há de chegar, como forno aceso a queimar. Os que praticam injustiças, o dia que há de vir, vai incendiar, sem deixar lhe sobrar nem raízes nem ramos. Mas para vós que tendes o meu temor, o sol da justiça há de nascer, no dia em que eu resolver agir. Capítulo 3. Mateus: aparecerá então, no céu, o sinal do Filho do Homem. Então, todas as tribos da terra baterão no peito e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com grande poder e glória. Os eleitos serão reunidos dos quatro cantos da terra. Mateus 24, versículo 30 ao 31. A vinda do Filho do Homem será como o tempo de Noé. Homens e mulheres nada perceberam, até que veio o dilúvio e arrestou todos. Capítulo 24, versículo 37 ao 39.
E no capítulo 25, nos versículos 31 e 46, temos um relato primoroso do julgamento de todas as pessoas e nações. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, ele se assentará em seu trono glorioso. Todas as nações da terra serão reunidas diante dele, e ele separará uns dos outros. Capítulo 25, versículo 31 e 32. Marcos. O sumo sacerdote perguntou de novo: És tu o Cristo, o Filho de Deus? Jesus respondeu: Eu sou, e vereis o Filho do Homem, vindo com as nuvens do céu. Capítulo 14, versículos 61 e 62. Lucas. Verá um Filho do Homem vindo numa nuvem, com grande poder e glória. Capítulo 21, versículo 27. Paulo. Como em Adão todos morrem, assim em Cristo todos serão vivificados, cada qual, porém, na sua categoria, por ocasião de sua vinda. 1 Coríntios 15, versículo 22 e 23. Os que ficaremos em vida até a vinda do Senhor, não passaremos à frente dos que tiverem morrido, pois o Senhor mesmo, a voz do arcanjo e ao toque da trombeta, descerá do céu, e então ressuscitarão em primeiro lugar os que morreram em Cristo. 1 Tessalonicenses 4, versículo 15 ao 16. Pedro. Mas eles terão de prestar conta àqueles que está pronto para julgar os vivos e os mortos. O fim de todas as coisas está próximo. 1 Pedro 4, versículos 5 ao 7. Na sua segunda carta, São Pedro, no capítulo 3, faz um extenso relato sobre o dia do Senhor e a sua espera, exortando-nos a levar uma vida santa e piedosa. Versículos 11 e 12. Apocalipse. Eis que eu venho em breve, trazendo comigo a minha recompensa, para retribuir a cada um segundo as suas obras. Capítulo 22, versículo 12. E termina este livro e a Bíblia com uma declaração divina e com uma brevíssima prece humana. Sim, eu venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Resumindo, foi decidido por Deus, Pai, que haverá um último dia da história humana, cuja data só Ele conhece. Nesse dia, os mortos ressuscitarão com seus corpos transformados, e se houver seres humanos vivos, instantaneamente serão despojados do corpo terreno e receberão um corpo celeste. E todos juntos, veremos aparecer o Senhor sobre as nuvens, revestido de todo poder e majestade. Ele julgará todas as pessoas, passadas e presentes, seus atos e realizações, e dará a recompensa definitiva e eterna, a cada um segundo as suas obras. Esse quadro fantástico desenhado pela Bíblia merece uma análise detalhada a fim de extrair todo o seu conteúdo, remover os obstáculos que possam obscurecê-lo e nos alegrar imensamente com as novas luzes. Um primeiro questionamento: será possível reunir toda a humanidade? Onde caberia? Temos à mão resposta esclarecedora à luz dos conhecimentos científicos atuais. Como já tratamos em outro capítulo, milhões e milhões de ondas se cruzam livremente no espaço ou se movem através de um fio finíssimo. Todas são individuais, com as suas mensagens próprias, movendo-se a velocidade extrema e não se confundem. Parece que não ocupam lugar e cada uma conserva exatamente sua identidade. Se isso acontece pelo poder dos homens, o que não irá acontecer pelo poder de Deus? O corpo humano ressuscitado não terá essa massa atual, embora seja real. O corpo ressuscitado de Jesus era real, contudo, atravessa as paredes. Assim, toda a humanidade se concentrará, não precisando de espaços imaginativos ilimitados, sem nos confundir ou fusionar em uma espécie de montão, cada um conservando a identidade, a individualidade. Desconhecemos detalhes. No entanto, temos certeza de que as propriedades essenciais das coisas materiais não deixarão de existir, mas serão superadas no novo modelo de vida. Segundo obstáculo: como será possível julgar todas as pessoas, suas obras e ações, e as consequências individuais e coletivas de tudo? O que fizemos ou deixamos de fazer? Novamente, a ciência vem em nosso auxílio. Existem aparelhos que os homens colocam diante dos olhos, enxergam fatos a distâncias estelares, astronômicas, veem ocorrências que acontecerão há milhões de anos. E cada dia, nossas lentes enxergam pontos mais afastados. Os cientistas afirmam que vai ser possível, talvez, ver o nascimento do universo, o Big Bang. E são percebidas ainda coisas do futuro, as colisões de estrelas que irão acontecer, a formação dos buracos negros, etc. E há lentes que fazem possível enxergar os elementos mínimos da criação, células, átomos, partículas subatômicas, micro-organismos, e revelam inclusive as entranhas das coisas, como 100 bilhões de neurônios no cérebro de qualquer ser humano
ou o movimento dos átomos ao redor do núcleo, etc. Se os homens podem desvendar os segredos do universo e conhecer as coisas por dentro em detalhes mínimos, será que Deus não poderá muito mais? Então, para julgar todos e cada um dos seres humanos, Deus poderá se valer de 2 métodos: aplicar a nossa visão e a nossa mente instrumentos poderosíssimos, ou simplesmente, sem máquina alguma, aumentar as potências humanas, visuais e mentais, até poderem enxergar naturalmente todos os mistérios havidos e por haver. Sim, este último será um método escolhido pelo Senhor. Nossa mente, elevada a um grau extraordinário de potências pelo poder de Deus, verá num instante todo acontecimento dentro e fora de cada ser humano, e o que poderia acontecer se os homens tivessem realizado tudo o que Deus planejou. Enxergaremos o mundo perdido que as omissões e agressões humanas não permitiram desabrochar, e o ser humano que cada um de nós poderia ter sido se tivesse aproveitado todas as oportunidades. Maravilhoso, justo, preciso e, afirmemos sem temor, necessário final da história humana para que se faça justiça. Seremos colocados nos devidos lugares. Todos e cada um conheceremos quem foi quem, o verdadeiro valor e o peso específico de cada indivíduo ou grupo de indivíduos para o crescimento divino da criação. Nessa terra, onde tudo está misturado, a erva boa e a erva ruim, Mateus 13, versículo 24 a 30, grandes realizações se confundem com extremos egoísmos e grandiosas obras ficam sem ser valorizadas. O mal supera constantemente o bem, os santos são esquecidos e os malvados exaltados. Onde o Senhor parece proteger os que andam em caminhos tortuosos e abandonar os que percorrem as sendas certas. Nesta terra, as coisas acontecem como se Deus não existisse. No dia do julgamento será conhecido por todos o verdadeiro valor de cada ato humano e suas consequências, com todos os detalhes. Conheceremos também o valor das instituições, a verdadeira importância de cada uma dentro da dinâmica da construção do reino de Deus, dos sistemas filosóficos e políticos, de todas as estruturas sociais e de poder, das músicas que arrastaram multidões e dos livros best-sellers, de todas as obras de arte, da escultura, da pintura, da poesia e de cada uma das pesquisas científicas, etc. Em resumo, todo enigma será decifrado, todo crime desvendado, toda bondade premiada, toda maldade castigada, todo oculto manifestado, afirma São Paulo. Todos temos que comparecer às claras perante o tribunal de Cristo, para cada um receber a devida recompensa, prêmio ou castigo, do que tiver feito de bem ou mal ao longo de sua vida corporal. 2 Coríntios 5, versículo 10. Uma observação necessária. O julgamento de Deus será perfeito. Consequentemente, levará em conta as circunstâncias que influenciaram o comportamento de cada ser humano. O homem vê as aparências, o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16, versículo 7. Existem pessoas que não podem ser melhores devido a problemas alheios a elas, problemas psicológicos ou sociais. Outras poderiam e deveriam ser mais perfeitas porque gozaram de maiores graças ou oportunidades. Deus medirá exatamente a responsabilidade de cada um segundo as particularidades presentes em cada momento histórico. Muitos que são primeiros serão últimos, e muitos que são últimos serão primeiros. As seguintes palavras de Jesus tratam diretamente deste problema. Se em Tiro e Sidônia se tivessem realizado os milagres feitos no meio de vós, há muito tempo teriam demonstrado arrependimento. Eu vos digo, no dia do julgamento terão uma sentença menos dura do que vós. Se os milagres realizados no meio de ti se tivessem produzido em Sidoma, ela existiria até hoje. No dia do juízo, Sodoma terá uma sentença menos dura do que tu. Mateus 11, versículo 20 ao 24. 2 exemplos padrão de como Deus julga. Jesus disse a Pilatos: quem me entregou a ti tem maior pecado. João 19, versículo 11. E pregado na cruz se dirige ao Pai: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Lucas 23, versículo 34. Declaração final: a quem muito foi dado, muito lhe será pedido. A quem muito foi confiado, dele será exigido muito mais. Lucas 12, versículo 48.